Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como nós já havíamos anunciado, já desde as 14 horas, quando iniciamos já a primeira parte do nosso programa, que o debate hoje estaria voltado para essa relação entre as empresas de planos de saúde com os segurados e seus dependentes. É evidente que são várias as demandas, são vários os desafios, como também existem planos de saúde que não causam problema algum aí na relação. Pelo menos imaginamos dessa forma. Ou seja, existe satisfação de pessoas que de alguma forma buscam, portanto, aí esse método de ser atendido para cuidar da sua saúde. Claro que nós estamos falando aqui da saúde suplementar. Evidente que esse é um tema onde temos também grandes demandas e essas demandas é que de alguma forma também tem judicializado e muito aí as questões. Então é nessa linha, nesse sentido que nós convidamos aqui as pessoas que já estão nos estúdios aqui no estúdio da nossa emissora e nós vamos então a partir de agora cumprimentá-las, né? Eu já começo com a doutora Flávia Amaral, que é advogada, é conselheira seccional da OAB aqui da nossa capital federal. Ela inclusive preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Espectro Autista da nossa OAB aqui da capital federal e mais uma vez conosco e nós a recebemos com muito prazer. E é claro, é sempre muito bom ter a senhora aqui nos nossos debates. Doutora Flávia, mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter. Uma alegria sempre estar aqui, trazendo informação, conscientização. E é um prazer estar com você também aqui, conversando sempre. Muito obrigado, senhora. Deixa eu também cumprimentar o doutor Tiago César, que é advogado, é mestre, doutorando em ciências da reabilitação e especialista em direito da diversidade e também inclusão e direito médico, né, doutor Tiago? Também seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado também por estar presente aqui nesse debate. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer muito grande poder contribuir com esta emissora e trazer um pouco do nosso conhecimento, divulgando o que nós temos de melhor, o nosso direito. Com certeza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Josinaldo Leal. Doutor Josinaldo, ele é advogado, é professor universitário, ele, claro, é residente em Salvador, está nos dando aí a honra e o privilégio também de estar na cidade, estar também conosco aqui nos estúdios da emissora. Ele que é professor da Universidade do Estado da Bahia e pós-doutor também em Direito. Doutor Josinaldo, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. É com muita alegria e satisfação que eu recebo esse convite e a oportunidade de tratar de um tema importante para a sociedade brasileira, a relação dos planos de saúde com os consumidores e com os segurados. Muito obrigado pela gentileza. Então vamos já aqui direto ao ponto e abordar justamente sobre essas grandes demandas em que esse assunto nos traz, doutora Flávia, como também ao doutor Tiago, como também ao doutor Josinaldo, enfim, essas demandas que hoje a Justiça de alguma forma vem tentando ali, de alguma maneira, dar celeridade, portanto, aos assuntos, porque quem entra na Justiça diante de uma demanda de um lado, o segurado do outro lado, portanto, uma empresa que tem, portanto, um hospital, o médico que depende dessa empresa, liberação de um documento para que o médico lá ele possa dar continuidade ou iniciar, portanto, um tratamento, o tempo realmente, de certa forma, é crucial aí nessa questão. Mas as demandas existem. Qual é a opinião da senhora em relação a essas demandas? O que está faltando? Compreensão da parte do segurado ou compreensão da parte da empresa que, de alguma forma, presta esse serviço? Eu acho que tem os dois lados, né? Um pouco de falta de compreensão, mas principalmente, eu acho que dos planos de saúde, porque nós temos normalmente uma terapia, as terapias prescritas que negam, e tudo que é negado normalmente tem um laudo médico, nós temos relatórios, pessoas técnicas que dizem o que é necessário,
né? Quem vai dizer que tratamento deve ser aplicado normalmente? No meu caso, né? Vou me ater aqui às pessoas que são autistas. A gente tem uma questão que este médico ele vai fazer um bom laudo, e esse bom laudo ele precisa ser detalhado para que terapias são necessárias, o que é necessário para aquela, eu não vou dizer evolução, eu vou dizer para a funcionalidade e qualidade de vida dessas crianças, adolescentes, adultos. E a negativa, muitas vezes, sem uma justificativa ou sem esse agir em conjunto médico, técnico, né, gera esse excesso de judicialização, porque obviamente que as famílias entendem que se eu tenho um laudo médico bem feito por um profissional que analisou aquela pessoa e não há cobertura específica para isso, ou não há vaga, que existe também esse caso, às vezes até existem os profissionais, mas não existem vagas suficientes para esses atendimentos. Acaba indo para a judicialização e realmente cria essa avalanche de judicialização que o STJ já está repensando em súmulas vinculantes agora, em algo para amenizar esses excessos, né? Entendo. Deixa eu passar também aqui para o doutor Tiago, mas antes, apenas ressaltar aqui para você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, nós também já estamos no YouTube, também já estamos com a imagem e som, tanto no canal do YouTube da Rádio Justiça, como também na TV aberta, canal 1.3. Então, estamos nessa transmissão com imagem e som e agradecendo a você que está, portanto, nos acompanhando. Nessa mesma linha, doutor Tiago, que eu repassei aqui para a nossa convidada, a doutora Flávia, eu também pergunto ao senhor esse crescimento de demandas, acima de tudo, que geram, portanto, ações na justiça. Quer dizer, se no início em que a família ou a pessoa fosse contratar ali aquela empresa, se houvesse clareza ali em cada artigo do contrato, qualquer dúvida a pessoa questionar, será que a compreensão seria maior, tanto por parte da empresa, como também por parte do segurado? Porque, ao que tudo indica, geralmente a resposta é essa: está no contrato e você não leu. Ou então, eu li no contrato, vocês não estão atendendo. Como é que o senhor avalia também essa questão? Muito boa pergunta, Walter. E antes mesmo de entrar nesse ponto da questão, é necessário a gente compreender a dimensão da quantidade de ações que nós temos no Brasil. Existe um estudo recente, agora do mês de julho de 2024, que diz que pelo menos 6% das pessoas que são contratantes dos planos de saúde ingressaram com alguma demanda. E este número de 6% desse universo revela 1,4%, 1,5% da população brasileira. Ou seja, é bastante gente. E o que demonstra o porquê que o Poder Judiciário está extremamente angustiado e asfixiado com essas demandas, que, ao meu ver, poderiam ser desnecessárias se houvessem regulações muito mais firmes e rígidas. Por quê? É inegável que quando nós olhamos a ideia dos planos de saúde, nós temos que avançar diretamente na lei orgânica do SUS, lá a Lei 8080 de 1990, já no seu artigo 2º, que vai dizer que é dever do Estado, da família, sociedade e empresas prestar a saúde. E aí, quando a gente fala nessa prestação de saúde, temos que passear pela nossa Constituição, lá no artigo 196, que vai dizer: é dever do Estado promover, proteger e recuperar a saúde. Então, este é o princípio do desenvolvimento da saúde do nosso povo aqui no Brasil. E aí, inegavelmente, quando entramos nas questões contratuais, há a necessidade de uma transparência na informação, há necessidade de se fazer entender para o consumidor. Temos que observar que o consumidor, ele não é advogado, ele não fez carreiras jurídicas e, ainda que tivesse feito, às vezes ele não é a área de atuação dele. E então ele é extremamente vulnerável a sofrer as mais variadas agressões. E, por curiosidade, no dia de ontem, o professor Josinaldo e eu apresentamos aqui em Brasília, num congresso de direito, um tema falando sobre a tutela penal do direito do consumidor em relação às publicidades enganosas,
que vai cair exatamente neste ponto. Então, há necessidade da gente entender que sim, é dever dos planos de saúde ter uma informação e uma comunicação extremamente clara, limpa, para que, de uma forma ainda que massificada, tentando mitigar todas as possibilidades de falhas e desentendimentos de compreensão do seu próprio contrato. Eu volto com o senhor também, doutor Josinaldo, a respeito aí dessa questão, como muito bem pontuou aqui o doutor Tiago, enfim, tutela penal, né, em torno, portanto, dessa questão. Por que a tutela penal? Fiquei curioso aqui agora, para o senhor destrinchar esse assunto para nós. Walter, meu amigo, hoje, infelizmente, no Brasil, a gente passa por um grande problema nas relações de plano de saúde, que é o descumprimento das disposições contratuais, muitas vezes por promover publicidades enganosas e também pelo próprio descumprimento das ordens judiciais. E não são poucos os casos, infelizmente, no Brasil, em que o consumidor busca socorro, e a palavra correta é essa, que ele já vê ali em um momento de desespero com a sua enfermidade, com a sua dificuldade de saúde, o plano lhe nega atendimento, lhe nega cobertura e a porta do judiciário geralmente é aquela última saída para ele. Ele consegue a decisão judicial, mas os planos insistem em não cumprir, promovendo crime de desobediência de ordem judicial, que vai repercutir na esfera criminal, mas no âmbito da relação contratual também. Na máxima da vontade de alcançar cada vez mais o número de segurados, de contratos ativos, muitas vezes as operadoras promovem ofertas de coberturas que ela mesma não cumpre, promovendo o que se denomina na lei de consumo, que é a lei 8.078/90, a publicidade enganosa. E o Código de Defesa do Consumidor ele foi muito feliz. Ele trouxe um capítulo reservado à sanção criminal. É crime praticar publicidade enganosa hoje no Brasil. Então, se um plano, por exemplo, assegura no momento da contratação que aquele segurado tem cobertura de determinados tipos de terapias e quando ele realmente necessita, isso é negado, nós temos, além de um descumprimento do contrato, uma publicidade enganosa. E a publicidade enganosa é crime. E qual é a propositura dessa tutela penal? Não apenas criminalizar, mas a gente alcançar o objetivo maior do sistema, que é a prevenção de danos, para que realmente esses tratamentos sejam custeados e cobertos, para que o consumidor não tenha que vir ao judiciário buscar proteção e, quando vier, seja efetivamente cumprido. Infelizmente, as operadoras fazem a equação muito forte do custo econômico, o custo econômico de um tratamento, mas a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com a saúde, com a dignidade da pessoa humana. Mas também não podemos fechar os olhos para uma relação que é de natureza comercial. E aqui eu quero já chamar a atenção de um ponto que eu acho que é crucial. No Brasil, nós temos um sistema que foi elaborado para ser perfeito, mas que na prática, infelizmente, não é. Os planos de saúde eles precisam ser fiscalizados por uma agência reguladora. Só que essa agência reguladora tem demonstrado que a sua atuação não tem sido efetiva no campo de conseguir equalizar esse sistema econômico, privado e de saúde. Nós temos que entender que há um interesse econômico e comercial por parte do plano de saúde, mas, por outro lado, é uma relação atípica, que atrai um risco de atividade. Eu brinco em sala de aula, Walter, com meus alunos, dizendo assim, uma operadora de saúde, quando ela resolveu ser operadora de saúde e abrir as suas portas no mercado de consumo, ela atrai um risco da atividade dela que, por exemplo, uma padaria não tem, que vende um produto de consumo também. Mas nós estamos lidando com vida, com saúde, com enfermidades, e esse tratamento precisa ser visto por esses olhos. E daí a importância da tutela penal como sendo, muitas vezes, a última ratio. O que quer dizer isso? É a última porta para responder. Olha, não vai cumprir, vai ser aplicada uma sanção penal, uma forma coercitiva de conseguir aquele tratamento. Porque a saúde, infelizmente, não espera. Então, uma família que tem um ente ou um filho que precisa fazer uma intervenção, um tratamento, muitas vezes esperar 6 meses, 1 ano de um deslinde judicial pode custar justamente o bem maior, que é a própria vida. Interessante que o doutor Josinaldo, no
caso aqui, doutora Flávia, como também o doutor Tiago, ele cita, portanto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E por acaso eu abri aqui justamente no portal dessa instituição de governo, e ela tem aqui o comunicado. Eu falei, mas como? Né? Com tantas demandas, doutor Tiago, doutor Josinaldo, doutora Flávia, com tantas demandas, e me chamou aqui a atenção justamente a justificativa da Agência Suplementar de Saúde, no sentido de reduzir o tempo de atendimento ao público. Então está assim, inclusive a nota oficial da própria ANJ. A Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que, em virtude do contingenciamento orçamentário que a agência tem sofrido, a partir da próxima segunda-feira, dia 2 agora de dezembro, o DISC ANS irá funcionar com redução de sua estrutura e capacidade. O novo horário de atendimento será de segunda a sexta, exceto feriados nacionais, das 9 às 17. A medida foi comunicada na diretoria ou na reunião de diretoria colegiada na tarde desta segunda-feira, no último dia 25, diante da necessidade de redução de contratos firmados pela ANS com provedores de bens e serviços. A diminuição no período de funcionamento do DISC ANS deverá impactar no tempo médio de espera por atendimento humano. Eu estava até falando que é ANJ, mas é ANS, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, evidentemente não estamos aqui demonizando nem empresa de plano de saúde, muito menos também a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que a gente busca é justamente procurar entender, levar mais informações ao nosso público para que os seus direitos realmente sejam, de certa forma, validados, reconhecidos e também pressa. Agora, quando a gente vê uma redução justamente de tempo de atendimento e a gente fala em pressa, o que a gente pode pensar nisso, do que disso a gente pode extrair, doutora Flávia? No caso, existe a pressa a todo instante nesses casos, né? Por exemplo, no caso dos autistas, existem as janelas de oportunidade, as janelas de aprendizado. E quando um tratamento ele cessa naquele instante, o prejuízo é absurdo. Então, existe uma pressa. Por isso as liminares, por isso os excessos de ações, o medo dessas famílias e o prejuízo que causa, porque muitas vezes existe um regresso no tratamento, um tratamento que está, digamos assim, avançando e acontece esse regresso. Claro que você tem o passo a passo administrativo, não necessariamente você precisa já judicializar, né, de cara. No entanto, todo mundo sabe a dificuldade que é a questão administrativa, para você tentar resolver administrativamente aquilo. Então, por mais que você diga, eu fui notificado do cancelamento do meu plano, por exemplo, de saúde, em 30 dias, e é sabido que em 60, que o plano de saúde precisa lhe dar também uma nova chance, digamos assim, de você migrar para um outro plano, então, que seja, e não acontece. Então, todas as questões administrativas, quando o consumidor, quando as famílias vão procurar a via administrativa para resolver, os entraves são gigantescos. E essas famílias, no desespero, acabam procurando um advogado de confiança e acabam judicializando. Então, eu ainda não vejo esse caminho mais rápido pela via judicial, ainda não enxergo essas portas de possibilidades para que essas famílias possam negociar de forma administrativa, que seja também com os planos de saúde que muitas vezes também não respondem rapidamente. Às vezes você busca o plano de saúde e ele não te responde a tempo. E você tem pressa, porque aquela criança tem uma janela, tem as podas neurais, a neuroplasticidade. Então, você precisa respeitar esses momentos. Então, esses consumidores, essas famílias, elas acabam não encontrando outra saída. Inclusive, doutor Tiago, ainda nessa linha, por acaso a pauta não estava nem marcada ainda sobre o assunto, mas me chamou a atenção, no começo dessa semana, um diálogo que eu tive com uma pessoa conhecida,
que falávamos justamente sobre essa questão da demora de uma pessoa que está internada num sistema de empresa de plano de saúde e que dependia para um procedimento de uma autorização do plano, isso ela internada. Só que essa autorização demorou a chegar mais do que devia, tanto que chamou bastante atenção da equipe médica, que entendeu que não podia realizar o procedimento caso não tivesse autorização do plano. E o resultado foi que essa paciente veio, portanto, aí a óbito, e claro que a família já está ciente que vai ingressar, portanto, aí na justiça. Você não caberia, portanto, um intermediário, de certa forma, temos aqui a ANS, né? Mas, enfim, mas quando o assunto justamente é pressa, que depende realmente aí de uma autorização que não chega, e os médicos ali angustiados porque não chega, prejudicando, portanto, aí o paciente. Haveria alguma possibilidade de uma intermediação legal que viesse estar na confiança tanto do plano de saúde como também de quem busca, portanto, aí o plano de saúde, para que esses assuntos rápidos pudessem ser, de alguma forma, solucionados? O senhor, de certa forma, vislumbraria alguma possibilidade nesse sentido? Walter, a sua pergunta talvez seria a pergunta-chave para destravar quase todos os problemas que caem no judiciário brasileiro. É lógico que existem várias formas de resolução de conflitos. Existe a mediação, conciliação, arbitragem, dentre outros. Entretanto, eu vejo que quando se trata de saúde, não existe acordo. Porque se o médico prescreveu uma cirurgia determinada para mim, eu preciso fazer aquela cirurgia, custe ela R$1.000, R$100.000, R$1 milhão. E se o plano nega, é porque vai custar 1.000, 100 ou 1 milhão. Então, qual é a forma de acordo? Parcelar metade da responsabilidade para cada um? Eu acredito que se o consumidor entende que ele tem esse direito, até porque ele paga esse plano de saúde, ele não vai abrir mão da sua prioridade, até porque a saúde custa extremamente caro. E é por isso que eu, em todas as palestras e quando vou também ministrar aulas na residência multiprofissional do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP em Bauru, eu sempre digo que a saúde não espera. E se esperar, nós teremos aquelas questões que você bem mencionou, que são os agravos à saúde ou a própria extinção da vida. Então, eu particularmente não vejo medidas ou mecanismos de conciliação para este ponto. E por mais que o nosso judiciário esteja abarrotado, eu acredito que é a última e talvez a única forma de buscar socorro, até porque a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 35, traz o princípio do acesso à justiça, né? A lei não excluirá ninguém por ameaça ou lesão ao direito. Então, há um chamamento e há um empoderamento do próprio judiciário para resolver essas demandas. É claro que eu acredito que dentro do judiciário deveriam existir câmaras especializadas em demandas de saúde, assim como existe para questões da violência doméstica, para questões de alguns crimes específicos, dentre outros. Eu acredito que, diante dessa robustez, os tribunais deveriam ter um olhar mais especializado, até para quê? Para que esses magistrados pudessem ter uma decisão ainda mais pontual e muito mais assertiva, já que eles são especializados nessa temática. Deixa eu manter esse mesmo assunto com o senhor, doutor Josinaldo. Walter, a gente vive essa necessidade, essa urgência. Quando você traz esse importante dado, essa notícia da ANS reduzir, ali é uma porta também de socorro dos segurados de buscar, pela própria agência, a intervenção direta nas operadoras de saúde. Então, quando a gente restringe esse atendimento, a gente dificulta isso. E como o doutor Tiago trouxe, vai trazer um deságue imediato no judiciário. Nessas circunstâncias, o consumidor, o segurado, vai buscar uma tutela de urgência, em que o juiz, o magistrado, vai conceder ali uma liminar para que a operadora de saúde seja compelida a cumprir de forma imediata o contrato. E é nesse ponto que tem residido os constantes descumprimentos dessas ordens judiciais. Então, quando o segurado tem um único lugar para buscar o socorro dele de urgência, o Estado atende pelo judiciário e concede essa decisão, mas ela não é cumprida, entramos em um ciclo de desespero.
E chama a atenção que hoje eu já colocaria essa questão do atendimento à saúde no Brasil como uma pauta de urgência, para que fosse realizada uma mobilização de todos os agentes envolvidos. Uma reunião entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Poder Judiciário, as operadoras de saúde, os representantes dos órgãos de defesa do consumidor, que atuam brilhantemente na defesa dos consumidores, e o Ministério Público, para que criasse no Brasil um operacional efetivo para essa questão da saúde, olhando os interesses de dois lados, tanto das operadoras quanto dos consumidores. Nós precisamos ter varas especializadas, nós precisamos ter magistrados especializados. Eu costumo também compartilhar com os colegas como entendemos naturalmente que um magistrado de uma vara de família, ele não pode ser única e exclusivamente técnico, ele precisa ter uma sensibilidade aguçada pela relação que é posta em discussão, ele tem que ter a percepção humana de enxergar o interesse da criança, a proteção da mulher, a proteção da família. O magistrado que vai atuar em uma vara que venha a ser especializada em saúde, ele tem que ter a sensibilidade de compreender a vulnerabilidade daquele segurado, daquele consumidor, que a saúde é o seu bem principal. Sem ela, você não consegue fazer nada. Então, muitas vezes, um atendimento, a escuta dessas pessoas traria um campo de tranquilidade, de percepção, de amenizar esse litígio, esse conflito que tem sido aguçado na sociedade. Então, eu vou dar um exemplo. Nos últimos dias, uma cliente me procurou, ela se encontra em um estado de enfermidade aguçado, grave, com câncer, e o médico prescreveu um monitoramento de exames de sangue a cada 3 dias. No primeiro exame que ela foi fazer, o plano disse assim, nós precisamos avaliar, e são 10 dias para avaliar. Então, imagine como uma pessoa que está enferma, com um câncer grave, escuta o plano dizer que vai avaliar e vai levar 10 dias, quando em 10 dias ela já teria que ter feito 3 exames para monitorar aquele quadro de enfermidade. Então, o judiciário precisa intervir de forma mais enérgica e, muitas vezes, adotar medidas atípicas para conseguir o cumprimento dessas ordens judiciais. Porque hoje, Walter, infelizmente, uma tutela de urgência é deferida e o juiz determina que um plano realize determinado tipo de terapia em um paciente ou até promova a intervenção sob pena de multa. E uma multa que pode ser arbitrada ali em valores que cheguem a 50, 100 mil reais. E os planos, infelizmente, descumprem sem nenhum motivo, sem nenhuma justificativa, aguardam meses, com meses cumpre a decisão e o judiciário, muitas vezes, infelizmente, ainda reduz o valor dessa multa. Então, quando a gente chegar em situações atípicas em que um plano fique proibido de formalizar novos contratos enquanto não cumprir as ordens judiciais de atendimento de demandas correntes, quando a gente criar circunstâncias de que eles não possam fazer contratos com outros parceiros, criar limitações fora do comum para que a gente consiga ter mais força no cumprimento dessas ordens judiciais. Doutora Flávia, é evidente que quando há um pedido médico de um procedimento externo que o paciente deva se submeter, mas que há o pedido junto ao plano, que coloca ali o carimbo em análise. Imagina-se que seria um outro médico que estaria estudando ali aquela possibilidade, com o olhar médico, vendo também ali a urgência daquela decisão ser tomada, ou esse olhar seria mais no campo, de alguma forma, assim, de negócios? Vamos saber se acha mais barato, se há uma outra alternativa que não seja essa, que de fato é muito cara. Enfim, quer dizer, é um direito de quem, de alguma forma, está como segurado dessa empresa, deste plano, saber de que forma ocorre o andamento dessa análise, porque é muito simples, liga para lá, manda uma mensagem sobre análise. Sim, mas análise de quem? E por que análise? Quer dizer, essa transparência facilitaria graus de entendimento e até suavizaria um pouco mais aí o nosso judiciário por conta aí das demandas judiciais? Sempre. A clareza e a informação, elas sempre amenizam
justamente esse processo de judicialização ele começa muito antes. Ele começa justamente com mais informações. A dificuldade começa com a falta de informação. Mas você também pode perceber que existe, às vezes, a parceria entre médicos e planos de saúde, que ou não. E aí a gente tem a questão de que esses médicos, eles prescrevem, se for, eu vou colocar mais no meu conhecimento, que é do autismo, esses médicos vão prescrever inúmeras terapias, e essas terapias provavelmente são caras, né? Se você não tiver plano de saúde, são absurdas, inclusive, é quase impossível de uma família sustentar. Então, você precisa realmente do plano de saúde. Não tem como você baratear essa questão. Isso é uma questão que vai pesar. Então, eu acho que por isso os planos de saúde, muitas vezes, fazem essas rescisões unilaterais, que vamos retirar nesse momento do idoso, vamos retirar neste momento do TEA ou de quem tem transtorno global do desenvolvimento, para que a gente não tenha esse nosso custo absurdo de tudo isso que tem que ser feito. É um tratamento o tratamento para a TEA, ele é um tratamento que meio que não tem fim. Você tem que ter uma continuidade nessas terapias, você tem um excesso de exames, você, muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, eles passam por tratamentos que realmente têm um valor alto. E eu acho que a saída que esses planos encontraram foi vamos, de vez em quando, rescindir unilateralmente esse custo. Né? E nisso sem observar as condições obviamente que não tem observação sobre as condições da família, a dignidade humana, nada disso. Então, por isso que obviamente, os advogados, muitos advogados, a minha comissão está cheia de advogados que atuam só com plano de saúde. E agora, inclusive, teve uma colega advogada que ela falou, gente, saiu tudo ao mesmo tempo, as decisões sobre os planos de saúde, e eu não estou dando conta sozinha. Para você ver o nível que está a coisa. Então, a gente precisa analisar isso com cuidado. Eu concordo com os doutores que precisa haver uma reunião em conjunto, não só a ANS, como um debate no judiciário, com especialistas, com médicos também. Sim. Porque, obviamente, eu não acredito que esses médicos que estão prescrevendo essas terapias, as horas, de 20 horas, 30 horas de terapias, por exemplo, eles estão ali querendo encarecer porque querem encarecer. Eu acho que eles têm, tudo tem um propósito, tudo tem um contexto. O médico sério, ele vai analisar o contexto daquela família e vai verificar que precisa de 30 horas, talvez. Né? Se você for considerar o autista nível 3, vai precisar de mais. Então, tudo isso precisa ser observado, e eu não estou colocando aqui a bondade do plano de saúde, claro, mas eu estou colocando a desobediência mesmo à lei. Porque quando você traz a Lei Berenice-Piana, quando você traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos eles trazem a obrigatoriedade de cobertura. E se você for colocar a Constituição, então ela está de mãos dadas com essas leis. E aí não tem como a gente pensar que não há um descumprimento. Então, a existência de um possível diálogo, de uma possível clareza, e que todos possam se comunicar de maneira que não traga prejuízo, tanto para o plano de saúde, como também para essas famílias que precisam com urgência, e também para que não cause esse excesso no judiciário. Por isso mesmo é que eles estão com os casos repetitivos, pensando em formular súmulas vinculantes, porque é só isso, a judicialização ela está muito voltada o tempo inteiro pela desobediência dos planos a cumprir tratamentos que não são, primeiro, que não é do conhecimento do plano de saúde, muitas vezes, também não é do conhecimento da família, muitas vezes, mas foi um médico que orientou, e não tem como você fugir de uma prescrição médica. Perfeito. Doutor Tiago, é claro que no nosso país nós temos, como em qualquer parte do mundo, pessoas com deficiência. E neste caso nós estamos aqui abordando, né, pessoas com deficiência que realizam os seus tratamentos através dessas empresas
médicas, né? Onde as pessoas pagam para terem, de fato, aí essa prestação de serviço. E o senhor é justamente de uma área, justamente da ciência da reabilitação, como também muito voltado também para o direito médico, o direito da diversidade, portanto, inclusão. Então, depende muito, portanto, aí desse esforço do lado da empresa médica para que essa pessoa, de alguma forma, alcance aí os seus objetivos. Mas é aquela história, ufa, graças a Deus eu não estou no SUS, eu estou justamente num plano de saúde top que me atende em tudo aquilo que eu realmente preciso. Só que eu coloco uma vírgula aí e volto, portanto, na questão do SUS, que para mim realmente é sensacional, é um legado que o Brasil tem, só no Brasil, portanto, aqui existe, onde a pessoa não precisa ter dinheiro. Chegou em um hospital do SUS, uma clínica do SUS, ela vai ser atendida. Diferente de países aí tidos como países riquíssimos de primeiro mundo, estamos no terceiro mundo, nós estamos bem, portanto, com o SUS. Tem problemas? Evidentemente que tem problemas, mas que aos poucos estão sendo superados. Mas voltando justamente a essas pessoas com deficiência que estão nos planos de saúde. Essas pessoas têm vida boa. Falar em vida boa... Vida boa no sentido de serem atendidas. Sim, para pessoa com deficiência já é uma dificuldade desde o momento em que se percebe a deficiência. Eu nasci com uma que chama fissura lábio-palatina e é uma deficiência reabilitável que popularmente conhecida como lábio leporino. Então, fui submetido a dezenas de cirurgia, ao total de 12, 25 anos de tratamento, fonoterapia, eu fazia 2 a 3 vezes por semana, enfim. E todo o meu tratamento foi feito em um hospital que é custeado pelo SUS. E eu fui extremamente bem atendido. Por sinal, aqui em Brasília nós temos o Agarram, que um dos grandes líderes é o Dr. Marconi. E essa semana, por mais incrível que podemos demonstrar, um deputado, que é o Dr. Augusto Púpio, que é do Amapá, também cirurgião plástico, foi fazer uma especialidade com o Dr. Marconi para poder também ampliar os atendimentos da população lá no Amapá. Então, veja, dentro de hospitais públicos, os agentes públicos trabalhando, sendo bem remunerados e dando um atendimento de 5 estrelas, né, melhor qualidade. E eu, particularmente, sou um grande entusiasta do SUS. E quando falamos de pessoa com deficiência especificamente, eu verifico que nós temos que começar já na nossa Constituição com os nossos princípios fundamentais. A dignidade humana, o princípio da igualdade, porque se uma pessoa com deficiência é considerada igual a uma pessoa que não tem uma deficiência, por qual motivo ela será tratada de forma disparitária ou desigual, disforme? O que nos causa uma grande estranheza e uma violência contra o nosso próprio texto constitucional. Feito isso, o que eu entendo que, além dessa violência constitucional, quando nós entramos na Lei Brasileira de Inclusão, que é do ano de 2015, agora 9 anos, portanto, ali nos seus artigos 15 a 18, mais ou menos, vai falar sobre os direitos da habilitação e reabilitação. Então, é um direito das pessoas com deficiência ser habilitadas ou reabilitadas, se forem as deficiências adquiridas, né? Alguém que sofreu um acidente, alguma coisa assim. Então, o plano de saúde, por ter uma função social, assim como o Dr. Josinaldo bem mencionou, a doutora Flávia bem mencionou, tem esse dever de prestar a saúde, já que ele caminha em paralelo com o Sistema Único de Saúde. Na verdade, quando lemos as políticas nacionais de saúde, nós entendemos que o plano de saúde, por mais que seja uma empresa, esteja na esfera do direito privado, ela integra como parte o Sistema Único de Saúde. Por isso o sistema, então, ele é extremamente ramificado e que abraça não só o plano de saúde, mas a indústria farmacêutica, a indústria médica de uma forma em geral. Então, os planos de saúde devem, sim, dar a questão da igualdade às pessoas com deficiência. É lógico que sempre estão olhando para uma questão de olhar para uma pessoa com deficiência dar gasto, e o que não é a verdade.
Pelo contrário, se você atender uma pessoa com deficiência no momento em que ela necessita, a chance dela ter uma acessibilidade à educação, a trabalho e renda é muito grande, porque nós não podemos confundir deficiência com incapacidade laborativa, que são dois universos totalmente distintos. É lógico que algumas deficiências causam incapacidade, mas não todas. Nós podemos pegar o meu exemplo, eu nasci com uma questão comunicacional, uma fenda no rosto, fiz todo o meu tratamento, hoje sou advogado, sou professor universitário. Pegamos aqui, nós tivemos a incrível recepção pelo Diogo, que é cadeirante, então está trabalhando como produtor aqui da rádio. Então, veja que é totalmente diferente incapacidade com deficiência, muito embora, por vezes, são confundidas. Mas, em resumo, as pessoas e os planos de saúde têm sim que prestar os serviços destinados, sob pena também de crime, que em outro momento a gente avança. Doutora Flávia, como também o doutor José, fique à vontade, caso queira interagir, fique bem à vontade. Não, porque eu achei interessantíssimo isso. Realmente, isso é fato. Tem que ter essa distinção entre deficiência e incapacidade. As pessoas confundem muito. Porque eu não quero ser deficiente. Mas a deficiência, ela já é colocada. São as barreiras sociais colocadas. E isso tem que ser amenizado, de qualquer maneira. E não tem que ser amenizado pela família, pelas famílias, ou só por aquele ser humano. Precisa ser em conjunto. No entanto, isso é totalmente distinto de incapacidade ou capacidade. Eu acho que por isso a resistência também, quando a Lei Berenice Piana colocou que o autista era equiparado à pessoa com deficiência, muita gente se revoltou com isso, né? Mas, na verdade, existe, inclusive para o nível 1. Existe a dificuldade, existe o nível de suporte. Se já existe o nível de suporte 1, é porque existe uma dificuldade. Mas não existe a incapacidade. Né? Então, achei excelente essa colocação, porque é algo que eu ressalto muito, porque as pessoas tendem a um preconceito quando não existe essa distinção. E por vezes, Walter, chega aos nossos escritórios pessoas falando: olha, eu quero aposentar meu filho, mas peraí, como é que você vai aposentar uma criança que nunca trabalhou? Então, não, mas eu quero por invalidez. Mas essa criança não é inválida, ela brinca, ela corre, ela tem um tipo de deficiência XYZ, né? Uma síndrome de Down, ou um autismo, ou uma fissura, sei lá, qualquer tipo de deficiência. Mas isso não impede que, em alguns casos, e prestando os tratamentos adequados, no momento adequado, né? Como a doutora Flávia disse, as janelas, né? Nós tenhamos a possibilidade de fazer a perfeita inclusão desse indivíduo na sociedade. Agora, doutor Josinaldo, dentro desse contexto também, me chama a atenção, para mim é um fato simples, mas sempre me chamou a atenção quando um plano de saúde que está admitindo, portanto, ali uma pessoa dentro aí da sua, como prestadora de serviço, ele exige, portanto, ali o preenchimento de vamos colocar assim, de uma ficha de comorbidades, né? O que você tem, já isso, aquilo, enfim. Quer dizer, esse preenchimento é justamente para dar um cuidado maior, caso a pessoa assente ali que sofre disso, passou por aquilo, fez cirurgia disso, está sob tratamento daquilo outro. Quer dizer, é bem simples o preenchimento, mas tem alguma sutileza ali? Eu estou redondamente equivocado disso, doutor Josinaldo? Esse formulário do momento da contratação, eu digo que ele tem uma dupla finalidade. É útil tanto para a operadora quanto para o próprio segurado, porque a nossa legislação traz um tratamento no que toca a eventuais doenças pré-existentes, doenças que o segurado já aportava antes da contratação. Então, o plano de saúde, assegurado pelas próprias regulações e legislação, ele pode dar limitações no que toca a doenças pré-existentes. Então, esse formulário ele tem uma grande valia no sentido da operadora de saúde delimitar o campo das enfermidades e também para o próprio consumidor, quando ele não tem nenhuma enfermidade, preencher ali da forma correta, para que, se surgir depois, não venha com alegações de estado de pré-existência. Esse contrato ele traz também um aspecto muito prático, porque ele é autodeclarativo, o consumidor mesmo que declara,
E em casos muito restritos, algumas operadoras pedem perícias prévias, que seriam exames para realmente constatar se aquele consumidor tem ou não. Mas quando a gente toca no número de segurados, seria algo até inviável. Se submetesse a contratação a um exame prévio, uma prévia realização de perícia. E isso traz a necessidade de um princípio no direito, que é o da boa-fé objetiva. Então, a seguradora, quando admite que o segurado contrate e declare que não tem nenhuma enfermidade, ela está assumindo um risco ali também de ter que promover a cobertura em relação àquele tratamento em uma situação posterior. Então, é importante que aquele documento seja preenchido de forma adequada. E eu já quero acrescentar nessa discussão um ponto que a gente caminha em um futuro próximo aqui no Brasil para passar as seguradoras a exigirem um mapeamento genético. Já se discute hoje no âmbito das universidades, nas disciplinas de biodireito, de bioética, se seria lícito ou legítimo uma operadora promover um mapeamento genético do segurado para delimitar e limitar aquela contratação. Eu, particularmente, penso que não. E entendo que há uma violação nítida ao preceito da dignidade da pessoa humana, porque nós sabemos que determinadas patologias ela traz uma carga genética, uma carga hereditária. Mas isso não quer dizer necessariamente que aquele filho ou aquele neto portador daquele gene vai necessariamente desenvolver um determinado tipo de enfermidade, a legitimar um plano, por exemplo, a limitar o tratamento ou a impedir determinados tipos de manobras de saúde. Seria uma espécie de já dizer assim, ó, previamente você tem um carimbo aqui, vou dar um exemplo, que vai desenvolver um Parkinson ou vai desenvolver um Alzheimer, que são doenças que trazem nessa composição genética um traço muito forte e que o estilo de vida, consumo e hábitos podem atiçar esse gatilho da doença, mas não. Então, imagine que um segurado que o pai ou a mãe teve Parkinson, ele traz aquela carga genética e é tendente que ele venha a ter, mas não necessariamente vai ter. Mas quando ele já chegar no contrato do plano, o plano dizer, olha, eu não cubro determinadas patologias para você e nem terapias que sejam conexas. Isso é uma violação de um preceito da dignidade humana, negativa da própria cobertura da saúde e fere o princípio da própria função social do contrato. Aquele contrato é para uma utilidade, assistir o segurado no campo da sua saúde. Então, é importante ter atenção e preencher corretamente esses dados, porque hoje a tecnologia, pela inteligência artificial, permite que as operadoras descubram e tenham acesso a dados de consultas anteriores ou de vinculações contratuais anteriores do consumidor e segurado e que vai legitimar ela a uma eventual negativa. E aí a gente caminha para o campo também de que o próprio segurado e o próprio consumidor ele precisa fazer o uso regular e correto dos contratos. A grande queixa das operadoras de saúde no Brasil é que há uso excessivo, e é até inadequado falar isso, né? Uso excessivo de fraudes, porque se é fraude não é para existir, mas há muita fraude nos âmbitos dos contratos de saúde. E, infelizmente, consumidores hoje que têm patologias, que agem corretamente, é que estão sofrendo com isso. Pelo número excessivo de usos indevidos dos contratos, aumenta o custo e a operadora acaba devolvendo esse alto custo para toda a massa de consumidores e simplesmente encerrando unilateralmente contratos que não haveria de ser. Então, você pega contratos coletivos, Walter, por exemplo, vinculado a determinada categoria profissional. Vou dar um exemplo dos advogados. Nós temos muitos advogados no Brasil. Mas imagine que um determinado grupo pequeno faça uso inadequado ou fraudulento desses contratos, elevando demasiadamente o custo. A operadora simplesmente diz, eu não quero mais essa carteira e cancela unilateralmente de todos, quando a maioria agiu corretamente, agiu de forma adequada. Então, já nesse ponto, as operadoras que aumentem os mecanismos de controle, de vigilância da sua prestação de serviço e não simplesmente transfiram o risco da atividade dela para todos os segurados, abandonando no momento em que mais precisa. Porque você imagine, eu tenho um vínculo com uma operadora de plano de saúde há 29 anos. Há 29 anos que eu pago regularmente
E agradeço a Deus por não precisar usar. E espero também não precisar. Mas imagine, na hora que eu preciso, depois de quase 3 décadas pagando, a operadora dizer assim, não vou cobrir ou simplesmente agora eu vou cancelar. Olha o desespero de um consumidor que emprega muitas vezes ali o custo de um imóvel ou o investimento de uma vida de forma paralela. Porque hoje as famílias estão se endividando para manter ativos os contratos de plano de saúde. Principalmente quando você tem idosos nesses contratos. Então, hoje, o custo de um contrato de plano de saúde no Brasil, ele é elevado, muito elevado. E leva, muitas vezes, o consumidor a querer buscar alternativas, migrar de plano em plano para conseguir pagar. E, muitas vezes, ainda são surpreendidos com cancelamentos unilaterais. Doutor Tiago, e também a doutora Flávia, fique à vontade. Mas o que o doutor Josinaldo nos traz, realmente, eu fico surpreso, né? E fico até questionando, será que o nome correto é plano de saúde? Ou seja, o plano só aceita quem tem saúde? Quer dizer, quem tem doença, de alguma forma, é questionável, né? E onde eu falei na sutileza, quer dizer, eu tenho essa enfermidade, essa e essa, e daqui a pouco, olha, nós vamos aceitar aqui o seu plano, mas aqui nós não cobrimos. Essa e essa são justamente as enfermidades que a pessoa, portanto, apresentou ali, quando preencheu ali aquele formulário. E aí, doutor Tiago? Walter, eu vejo que os planos de saúde, de uma forma em geral, eles não enxergam a saúde como deveriam enxergar e como o SUS enxerga. E o que eu quero dizer? O plano de saúde, ele está, se fôssemos dividir nas camadas do SUS, que é a primária, secundária, terciária, a terciária de alta especialidade e a primária seriam a saúde da família, que é a prevenção. Os planos de saúde só recebem as pessoas quando já chegamos a nível do terciário. E o que eu entendo nesse ponto é que deveria existir dentro desses organismos uma prestação de serviço na prevenção da saúde. Por quê? Quando olhamos a saúde básica, e está lá no site do Ministério da Saúde, que a atenção básica de saúde ela é capaz de reduzir 80% dos agravos à saúde dos indivíduos. E o que isso quer dizer? É uma gigante peneira. Se os planos de saúde tivessem esse olhar e agissem proativamente, por exemplo, falar, olha, fulano, você tem uma propensão à obesidade, então tá aqui, ó, você vai ter que uma lista para dieta, tal, e prevenir, vai ter que fazer um exercício, uma caminhada e começar a incentivar até mesmo com descontos ou com outras questões. Melhoraria a saúde desses indivíduos e, obviamente, ela reduziria seus custos com a chamada entrada terciária de alta especialidade, porque as doenças iam morrer já no ninho. Imagine alguém com diabetes, você não cuida, a pessoa fica cega, perde o braço, é amputada. Só que poderia ter cuidado lá atrás e nada disso teria acontecido. E se acontecer, além do custo para o plano de saúde, vai haver também um custo social. Então, eu acredito que um dos grandes caminhos que as operadoras deveriam caminhar é, de fato, pela uma prevenção aos agravos de saúde, que seria muito mais barato, porque você não precisa de médicos especializados, você não precisaria de tantos hospitais gigantescos e aparatos, e resolveria o problema de toda a população e abaixando seus custos e aumentando, obviamente, seus lucros. Doutora Flávia, deixa eu ver a senhora também. Inclusive, acrescentando o ponto que o doutor Josinaldo colocou, que é a questão do mapeamento genético. Eu concordo que esse mapeamento ele é totalmente contra a Constituição. É absurdo isso. Você não sabe o que vai desencadear, a verdade é essa. O ser humano ele é muito complexo para a gente já determinar o que vai ser feito, né? Mas achei interessante que você colocou que o plano de saúde é para quem tem saúde. Achei engraçado, porque meio que é isso. Para quem tem, para quem convive na comunidade autista, eu sou mãe atípica, a gente tem muito isso. O plano ele cobre até determinado ponto. E muitas coisas são fora do plano. E aí quando é fora do plano, tem que pagar. O que não tem cobertura, porque não tem cobertura pelo plano. Então, muita coisa você tem que recorrer ao particular.
E aí sai bem mais caro. Você pedir reembolso é um transtorno. O que as famílias estão vivendo hoje é uma via crucis. Porque imagina, se você tem a prescrição médica, o seu plano cobre até determinado ponto, mas ainda tem 1 milhão de coisas que precisam ser cobertas e que você vai ter que pagar do bolso. Então, assim, é algo que está meio que quase chegando ao desespero. As famílias já estão dizendo, quer saber? Eu vou fazer até onde eu posso. E o que eu posso o plano cobre. Só que o que acontece? Normalmente, você consegue até uma clínica para atender seu filho. Só que essa clínica, às vezes, é muito longe. E o menino se desregula no caminho. E, às vezes, se for uma criança nível 3, ela já chega estressada na terapia, a terapia não serviu de nada. Então, só o atendimento do plano já é estressante. Agora, imagina tudo que tem que ser por fora do plano. E isso as famílias também estão judicializando, para que também essa parte que está extra-plano seja atendida. Eu vou te falar, eu ouço muito essa... Eu gostaria de ser mais positiva quanto a que os planos de saúde tivessem um outro olhar, ou que nós realmente descobríssemos novos caminhos e saídas. E eu sei que o SUS é muito bom, mas também a gente sabe a morosidade. Por exemplo, um agendamento para que uma criança tenha apenas um laudo, e o laudo é o que gera inúmeros direitos para essa criança, está numa média de 2 anos para que ele seja atendido por um neuro. 2 anos? 2 anos, em uma fila. Então, assim... Mas isso é no SUS? Pelo SUS. E não digo que o atendimento é excelente quando você é atendido. Mas as questões dessa via crucis das famílias é que pesa. E aí a gente não pode deixar de ao mesmo tempo que tem muita gente que diz que eu romantizo, né? Porque eu falei, o que não tem saída, solucionado está. Mas a verdade é que a gente precisa, sim, pensar em soluções, em outras saídas, porque só o plano de saúde já não está resolvendo para muitas dessas famílias, infelizmente. Bem, estamos fechando a primeira hora, então, aqui do nosso debate. Voou, né, o tempo, e é evidente que temos ainda mais 1 hora pela frente, e vários assuntos, né, doutor Josinaldo, para serem também aí abordados. Eu peço, então, licença, doutora Flávia, doutor Josinaldo, doutor Tiago, para que possamos ir ao intervalo, que é rápido. Voltamos em instantes, são 15h58. Aliás, 15h58. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos. Estamos de volta e vamos com mais 1 hora de debate com as pessoas convidadas que estão conosco aqui nos estúdios. Como a doutora Flávia Amaral, que é advogada, conselheira seccional da OAB-DF e preside a Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB-DF. Também conosco o doutor Tiago César, ele que é advogado, mestre e doutorando em Ciências da Reabilitação, ele que também é especialista em Direito da Diversidade e Inclusão e Direito Médico, como também o doutor Josinaldo Leal, que é advogado e professor universitário, professor da Universidade do Estado da Bahia e pós-doutor em Direito. Eu volto com o senhor, doutor Josinaldo, justamente num ponto que o senhor nos revelou, que já há cerca de 29 anos que o senhor está num plano de saúde e claro, né, que pouco precisou, portanto, aí o caso quase nada precisou, portanto, do plano. O que a gente observa é que as pessoas que tem, portanto, uma permanência longa nos planos de saúde, ou seja, pessoas que entraram, vamos colocar aqui um servidor público, no início da carreira, ali 20 e poucos anos, aí quando chega na época de aposentar, com uma idade já um pouco avançada, às vezes a saúde já combalida,
e chega à conclusão de que a antiguidade não é posto, ou seja, por mais que ele ficou no plano, por mais que ele não usou o plano, a sensação que ele tem é que o plano não quer que ele permaneça por conta justamente aí da idade. Quer dizer, esse ponto em que a pessoa permanece tanto tempo que pouco utilizou, não deveria ser melhor discutido? Eu não digo que essa pessoa que nunca usou o plano mereça um plus, né, ou algo parecido, mas não deveria ser observado de forma diferenciada? Deveria, Walter. E eu, inclusive, defendo a ideia de que nos contratos de plano de saúde surge aquele benefício que existe nos contratos de seguro de veículo, por exemplo. Quanto mais tempo você tem um vínculo com a seguradora, você vai ganhando bônus e o seu valor vai reduzindo. No plano de saúde, quanto mais tempo eu fico e não utilizo, eu haveria de ser beneficiado de alguma forma, mas infelizmente não é. Embora não exista na lei nenhum critério específico que venha socorrer esse segurado antigo, o Poder Judiciário, muito sensível a esse tempo longo de vínculo contratual, aplica institutos, princípios para manter a preservação desse contrato. E por que eu digo isso? Infelizmente, muitas operadoras de saúde promovem cancelamentos unilaterais dos contratos de plano de saúde. E como eu dei o exemplo do meu de quase 3 décadas, a nossa legislação separa os contratos de plano de saúde em algumas categorias. Contratos tidos como antigos e contratos tidos como novos. O marco da separação disso é a vigência da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. Ou seja, quando da edição da lei, quem já tinha um contrato é classificado como antigo. Os que foram celebrados posteriormente são identificados como novos. E, paralelo a isso, nós temos os contratos individuais e os contratos coletivos. Os contratos individuais, eles só podem ser cancelados por 2 circunstâncias. Fraude devidamente comprovada do segurado, aí a seguradora, evidentemente, tem o direito de promover o cancelamento, e na hipótese de inadimplemento do consumidor por um lapso superior a 60 dias. Então, o consumidor que estiver em débito, inadimplente, por um lapso de mais de 60 dias, corridos ou não, que ele pode pagar uma entre outras, somou 60 dias, a operadora, desde que cumpra o critério que a resolução da ANS estabelece, notificar previamente o consumidor de forma inequívoca até o 50º dia para que ele pague ou diga, ó, eu já tinha pago, estou comprovando, não cancele, ela poderá cancelar. Onde é que vem o ponto? Muitas vezes, infelizmente, estamos testemunhando condutas abusivas de alguns planos de saúde, que agem no propósito do consumidor se tornar inadimplente. Eu vou dar um exemplo, que são demandas que estão batendo a porta do Poder Judiciário. Consumidores idosos, que é a hora que eles mais precisam do plano, e em contrapartida o custo dele para o plano aumenta. As operadoras estão retirando, sem qualquer aviso prévio, esses consumidores da modalidade de débito em conta para o pagamento da mensalidade. Então imagine o idoso que há 10, 15 anos está despreocupado com o pagamento do plano de saúde, porque todo mês é debitado e ele recebe o benefício dele, sabe que tem um recurso na conta. De repente, chega o mês atual, a operadora simplesmente diz, esse mês eu não vou debitar, no mês seguinte eu não vou debitar, completou 60 dias, promove o cancelamento do plano daquele segurado. Então, quando ele vai reclamar, a operadora diz, olha, eu estou parado na lei, você está 60 dias de inadimplência, eu posso cancelar. Se ele consultar profissionais que não sejam especializados, muitas vezes, infelizmente, ele vai ser desassistido, porque pessoas vão dizer, olha, realmente está 60 dias sem pagar. Só que ele foi conduzido e induzido àquela inadimplência. Então, o judiciário tem reconhecido um princípio, que é o princípio do adimplemento substancial. O que quer dizer isso para os nossos ouvintes? Eu adimpli por muito tempo, por 29 anos. Agora eu estou inadimplente por 60 dias em razão de uma conduta de má-fé da operadora. Ele busca no judiciário a reativação daquele contrato para ter a continuidade com base em um princípio. Mas só a reativação não mereceria aí também um castigo maior para essa empresa? Nessas circunstâncias, a gente tem que observar que
aquela quebra, aquele cancelamento unilateral, ele promove uma quebra da paz, do sossego, promove o constrangimento e, por que não dizer, um abalo no consumidor e muitas vezes em seus familiares. Ele pode estar ali com a enfermidade e aguçar nele outras enfermidades, inclusive psicológicas. A pessoa que está num tratamento e descobre que da noite para o dia não tem mais um plano e na segunda precisa fazer uma cirurgia ou na segunda tem uma consulta que está marcada há 60 dias, ela entra em desespero. Então, nessas ações, comumente, além de buscar uma tutela de urgência para reativar, o consumidor busca uma reparação por danos morais. E o judiciário tem sido atento a isso. Com base em um princípio, adimplemento substancial, não é razoável, Walter, que uma pessoa que pagou 29 anos tenha um rompimento abrupto de um contrato que vai comprometer o resto da sua vida, porque dificilmente ele vai conseguir contratar com outra operadora por conta do custo e do valor das novas contratações. Então, é condenar um consumidor a ele viver desassistido de assistência à saúde ou impor um ônus excessivo à família, que não vai deixar desassistido e tem que ver, como eu vejo em algumas famílias brasileiras, filhos, irmãos, se ajudando para pagar um plano de saúde para um idoso, que muitas vezes é 2, 3 vezes o valor de um benefício de aposentadoria. A que ponto chegamos, né, doutora Flávia? E eu faço questão de ressaltar que esse exemplo real que o doutor Josinaldo nos trouxe, evidentemente não é prática de todas as empresas, né? Eu tenho certeza que temos empresas que agem dentro da conformidade da lei, dentro da conformidade do contrato, que jamais participariam ou praticariam esse ato, de certa forma, eu coloco tão covarde, né? Tão covarde, justamente visando, portanto, aí o lucro. E diante dessa colocação que nos traz o doutor Josinaldo, é importante quem tem, portanto, aí a mensalidade, o boleto descontado no contra-cheque, verificar se está tudo certinho, não custa nada, ver se está sendo descontado, para não ter surpresa desagradável, como nos relatou aqui o doutor Josinaldo, doutora Flávia. Sim, eu acho que a gente precisa muito observar essa questão do... Porque o que a gente percebe muito é realmente esse cancelamento unilateral em alguns momentos. Eu não estou colocando a culpa totalmente nos planos de saúde, porque pode, é direito deles também rescindir unilateralmente. Só que já existem decisões, teses, inclusive, pela manutenção desses cancelamentos. Eles não podem ser assim, à torta e à direita. Existem critérios que precisam ser cumpridos com antecedência. Questões que precisam ser analisadas, inclusive essa questão da notificação. A notificação foi recebida? Né? Eu quero colocar também o lado de que plano de saúde, porque aqui a gente coloca muitas vezes que o cancelamento unilateral ele não existe essa possibilidade. Existe, é direito, tanto para ambas as partes. Só que eu acho que a gente precisa observar os critérios da lei. Esclarecer também, né? Quais são esses critérios? E nesse momento você vê que não tem esse esclarecimento nem da operadora, o consumidor também pouco sabe, e você acaba tendo que ter, por exemplo, a comissão as orientações gratuitas, claro, para quem pede, mas as famílias mais vulneráveis, as mães mais vulneráveis que perdem isso, elas não têm esse tipo de informação fácil. Não é simples de se adquirir esse tipo de informação. Então, algumas coisas precisam estar mais claras. Como você observou aí no site da ANS, você precisaria ter mais informações também para os consumidores sobre essas questões, né? Porque, às vezes, quando você vai falar com o leigo, ele me rescindiu unilateralmente. E existem questões contratuais que você precisa analisar, existem critérios que precisam ser cumpridos, existe um passo a passo, quantos dias que você precisa comunicar, e quando comunica, até quando que eu vou poder ter, quando da notificação, o plano tem que continuar ativo para essas pessoas. E claro que se você foge dessas regras, que não é só legislação, existem as resoluções, não só as leis, mas resoluções, você vai para a judicialização, e muitas vezes realmente para danos morais, danos materiais, pelo impacto daquilo. O impacto social é uma doença, às vezes eu não estou falando nem do TEA, mas às vezes é uma doença muito grave que precisa de urgência, gente morrendo por conta de que não houve o atendimento. Isso é absurdo, isso é algo que não poderia jamais acontecer.
Então, é você realmente analisar também isso. Temos pessoas dos dois lados. E sim, existe o direito também dos planos de saúde. No entanto, você precisa observar esses critérios e precisa observar essas orientações para que não haja essa abusividade, realmente. Quando a doutora Flávia, doutor Tiago fala com propriedade, exemplo também do doutor Josinaldo, na questão do envelhecimento, né? Que fica mais difícil para a pessoa idosa garantir o pagamento mensal ali do seu boleto, quer dizer, ela não tem aumento de salário, mas o boleto está sempre ali ampliando ali, portanto, o seu valor. Quer dizer, e quando nós temos aqui também a prática, no caso aqui a definição de que a prática do etarismo é crime, né? E aí, se ficar constatado que eu estou sendo desligado do plano de saúde por conta da minha idade que avançou, quer dizer, caberia, portanto, além dos danos morais, também esse outro lado, ou seja, da prática de etarismo, que o Brasil, de alguma forma, procura combater com veemência, mas que, infelizmente, a realidade nua e crua é que ela existe? Sim, Walter. Eu verifico que quando se trata de relações de consumo, e isso ficou muito claro no trabalho que o professor Josinaldo e eu elaboramos, nós temos uma baixa visão em relação a sair do contrato para analisar as questões penais. Entretanto, seja a questão do etarismo ou do próprio capacitismo em relação às pessoas com deficiência, está lá tanto no Estatuto do Idoso quanto na Lei Brasileira de Inclusão, que é um crime passível com reclusão, a depender da lei, 5 a mais anos, e por aí vai. O que acontece? Eu não vejo os profissionais da Polícia Civil habilitados para esse debate especificamente, são raros. Para o senhor ter ideia, no estado de São Paulo nós temos tão somente uma única secretaria, ou melhor, uma delegacia de pessoas com deficiência que fica na cidade de São Paulo. E aí nós estamos falando no estado mais denso, né, populacionalmente falando, da nação. E só temos uma secretaria. E as pessoas com deficiência são já 18%. E aí quando nós falamos sobre as pessoas idosas, nós temos aí uma proporção que já está na casa dos 30%, 40% da nossa população, que está invertendo a nossa pirâmide. Chegando lá. E espero que chegue, né, com muita saúde. E eu também espero chegar. Então, o que falta? Número 1, as pessoas entenderem que esse tipo de atitude é um crime. Número 2, os operadores do direito, e aqui eu mencionei delegados, mas poderia ser advogados, Ministério Público e até mesmo os magistrados, ter essa compreensão e aplicar a lei. Por quê? Não adianta nada nós termos o que chamamos aqui a Lei Brasileira de Inclusão como um dos estatutos mais refinados do mundo, que é praticamente uma cópia integral da Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, e não aplicá-la. Não adianta nada nós transformarmos isso numa emenda à Constituição e não aplicarmos a Constituição. Então, falta a efetividade. E aí falta, sim, as pessoas agirem proativamente e denunciarem. Falar, opa, peraí, isso está configurado como etarismo, capacitismo ou outro crime qualquer. Polícia Civil instaure um inquérito e mande, se for penas pessoais, que prenda o gestor e não quer ser preso, não cometa crime. A lei está aí para ser cumprida. E se não cumprir, você está optando em ser preso, né? Porque você tem a opção entre cumprir ou descumprir. E a partir do momento que você descumpre, a cadeia é um caminho, né? E eu vejo que, muito embora eu não seja favorável à prisão de todas as pessoas e utilizar a prisão como instrumento de execução de todos os direitos, eu acredito que, em alguns casos, e como última ratio, como o professor Josinaldo utilizou essa expressão, última razão, última oportunidade, a punição criminal deve existir sim, né, e ser aplicada. Perfeito. Doutor Josinaldo, ainda nesse contexto, eu coloco também a questão, enfim, do segurado
está sob tratamento com uma equipe médica já há um bom tempo, já tem, portanto, ali uma relação de confiança muito grande e de repente, essa equipe é desligada, portanto, ali daquela empresa de plano de saúde e a pessoa não é avisada. Quer dizer, aí fica aquela questão. O empregador que tem, portanto, aqueles profissionais ali na sua empresa, teria a obrigação, ou então seria uma cortesia informar, olha, fulano ou fulana, o seu tratamento que é feito com essa equipe, estamos comunicando que daqui a 1 mês, 2 meses, essa equipe vai nos deixar, fique à vontade para escolher uma outra equipe. Quer dizer, ou o fato de chegar, a pessoa chegar, eu quero marcar a minha consulta com a equipe, olha, não está mais, tem 1 mês que ela saiu, mas como é que vocês não me comunicaram? Quer dizer, essa é uma questão moral ou judicial quando isso acontece? Nós vamos passar, Walter, por um crivo do próprio judiciário em relação a isso. E eu já acrescento que nós temos que observar que, além do próprio descredenciamento de profissionais e de instituições de saúde, nós temos um movimento também muito grande da classe médica de buscar se descredenciar, quando eles entendem que a remuneração, por exemplo, não é satisfatória dele se manter vinculado com o plano e ele passa só a atender na modalidade particular. Então nós temos esses 2 campos. Quando ocorre o descredenciamento pelo próprio plano de saúde, ele é obrigado a disponibilizar aos seus segurados nova rede compatível com aquela que foi descredenciada. Então vamos ilustrar com um exemplo. O plano de saúde X tinha entre os seus credenciados o Hospital Y, que era considerado o Hospital 4 estrelas. E por desacordo comercial ou qualquer outra circunstância, esse hospital deixa de fazer parte do portfólio dele de prestadores de serviço. Ele precisa ter no quadro dele outro prestador na qualidade compatível com aquele, sob pena do segurado reclamar e não ser atendido, judicializar por atendimentos em hospitais compatível com o que tinha anteriormente da rede. Quando a gente se depara, Walter, com a situação do próprio profissional de saúde se desligar, se descredenciar, e esse segurado ele está em um curso de um tratamento ou de uma terapia, esse segurado pode buscar no próprio Poder Judiciário a continuidade daquele tratamento. Pode, sério? Demonstrando a especialidade daquele caso, a especialidade do próprio profissional que acompanha. Porque qual é a regra? A regra é o segurado ter que contar com a rede segurada do plano. Então, quando o próprio contrato de plano de saúde não traz o profissional compatível para o tratamento da enfermidade, é essa janela que ele vai buscar profissionais fora do quadro. Isso não quer dizer que o segurado tem o livre-arbítrio de sair escolhendo o profissional que ele quer, porque ele tem um vínculo contratual. Mas ele tinha a continuidade de um tratamento que, se ele muda para outro profissional, que muitas vezes se recusa a dar continuidade a um tratamento e se recusa sem querer dar uma declaração sequer. Então, o consumidor segurado muitas vezes só tem a sua voz de chegar para o plano e falar, olha, você está dizendo que tem um credenciado, mas ele lá diz que não me atende, porque eu já estou no meio do tratamento com o profissional X. O Poder Judiciário tem que ter a sensibilidade de entender que isso usualmente acontece e o consumidor muitas vezes não tem o campo de voz. E aí, o direito do consumidor, com a importância muito acentuada, traz um instituto, que é o Instituto da Inversão do Ônus da Prova. Então, no processo judicial, o plano de saúde vai ter que trazer a prova de que ele tem um profissional credenciado e que está disponível para atender. E muitas vezes o médico não declara, o juiz vai determinar que o profissional extra-quadros continue e seja remunerado pelo próprio plano. Nós temos situações, no caso de tratamento de câncer também, que tem levado muitos segurados a querer buscar atendimento em hospitais em outros estados, pelo elevado índice de sucesso no tratamento, pela especialidade dos profissionais.
E isso já chegou ao próprio judiciário e eu me deparei com situações como essa. E o judiciário quer a prova de que, efetivamente, na rede dele, na base dele, não há um profissional compatível ou uma rede de assistência para aquela saúde. Se demonstrar que não tem, vai compelir o plano a custear esse tratamento lá na rede credenciada em outros estados. E olha como o consumidor pode provar isso. Ele procura um médico da rede credenciada e o médico diz que a intervenção que ele precisa fazer é A. Ele vai em outro médico da própria rede credenciada e esse diz que tem que ser B. E o terceiro diz que ele tem que submeter ao tratamento C. Qual é o critério para esse segurado consumidor entender que a vida dele está em risco e um diz A, o outro diz B e o outro diz C, e existe uma rede também do plano em outros estados que está tendo índice de sucesso com D. Ele há de buscar e o sistema há de suportar isso. Quando eu falo o sistema há de suportar, é porque existe um cálculo estatístico do custo do serviço. Então, quando eu pago 29 anos e não uso, é evidentemente que isso aqui, no risco autorial, que é o risco dos contratos de seguro, é para suportar fulano que paga há 5 anos, mas está tendo que usar por uma condição de enfermidade de saúde. E é assim no sistema previdenciário. Então, o segurado que começou a trabalhar hoje e sofre um acidente de trabalho, ele só contribuiu 1 mês, mas eu estou contribuindo há 20 anos e, graças a Deus, nunca usei. Esse meu custo é para suportar no sistema essa enfermidade ou esse acidente dele. Então, no contrato de seguro, os seguradores têm que entender que, evidentemente, uma atividade lucrativa e empresarial, mas não é só isso. Não é só lucrativa e não é só empresarial. Tem que ter lucro? Tem, porque é uma atividade econômica. Só que a própria nossa Constituição, no artigo 175, diz que a liberdade econômica ela vai ser limitada pela defesa do consumidor, pela dignidade da pessoa humana, por diversos outros fatores. Doutora Flávia, nessa mesma linha de raciocínio que o doutor Josinaldo nos traçou, como também o doutor Tiago, eu fiquei aqui imaginando, né? As pessoas com o espectro autista, que para que elas possam ganhar a confiança de alguém, não é fácil, né? Suponhamos então que aquela equipe médica, que a pessoa, a criança, o adolescente, ou até mesmo a pessoa adulta, aquela equipe que conseguiu ter a confiança aí dessa pessoa com espectro autista, não foi fácil estar num plano de saúde, aí de repente essa equipe não está mais. Tem prejuízo para a pessoa com espectro autista quando essa equipe não está mais? Excelente pergunta, Walter. Os prejuízos são absurdos, porque o autista, assim como, claro, aqui sem qualquer compromisso médico, mas o autista ele processa o mundo de uma maneira diferente. Então, como ele recebe as informações, ele responde também diferente a essas informações que ele recebe. Então, ele vê o mundo de uma maneira completamente diferente, assim que eu vejo. E aí, o hábito, a rotina é um conforto. Você ter tudo sob controle é algo confortável e algo que vai trazer uma regulação para esse cidadão. Então, quando você diz que tem uma rede descredenciada, e, por exemplo, aconteceu agora com a gente na comissão, pediram um ofício e tal, que era isso, uma clínica que ofertava musicoterapia, que ofertava equinoterapia, que ofertava diversas terapias para além, sabe, do comum, e que era agradável, com os profissionais muito bem preparados. E, de repente, olha, foi descredenciado, nós temos essa outra clínica aqui para vocês. E nessa outra clínica, você percebe que não é a mesma qualidade. Ou, talvez, aqueles profissionais não tenham um preparo equivalente. E aí acaba que essa criança, por óbvio, vai se desregular. Além, nesse nosso caso que nós tivemos, além de estar mais distante da residência, porque a gente tem na legislação que tem que ser em locais próximos, em torno, né, pelo menos, sei lá, o que eu entendo como razoável, que seria no máximo 30 minutos da sua casa, né? Então, além da distância,
ainda você não ter a mesma qualidade, você não ter os mesmos tratamentos para além, como aquela outra clínica ofertava, vai haver uma desregulação. E vai haver uma desregulação constante. Isso não é só o prejuízo na terapia. Isso é um estresse para a família. Isso é um estresse para essa criança. E isso não vai ser num período curto. Isso vai ser num período muito longo até ela se adaptar a essa nova realidade. Então, você tem que pensar que o que deveria acontecer é que deveriam ter inúmeras outras clínicas, outras possibilidades que você conseguisse ajustar de maneira quase que equivalente. Mas já é um prejuízo de qualquer maneira. Você sair de uma clínica que tem essa qualidade, que vai além, às vezes até pior, às vezes é melhor você se manter numa clínica padrão, que aí talvez a criança não sofreria tanto, ou o autista não sofreria tanto. Então, é um prejuízo, para mim, eu vejo como prejuízos absurdos, assim, mensuráveis. Mas, claro, quando você vai ao judiciário, e se você for entrar com uma ação você não vai receber nada, quase, de indenização por danos morais a respeito disso. Né? Ainda não há esse respeito, porque ainda existe muita falta de conhecimento sobre o autismo. Quando você fala de acessibilidade para o cadeirante, quando você fala de acessibilidade para o cego, está mais claro, está mais visto, posto. Quando você fala de acessibilidade para o autista, é uma questão atitudinal, é uma questão de conscientização, é uma questão da sociedade compreender e entender. E para isso para mim, pelo pouco entendimento que eu tenho, e a minha visão é de mãe, não é de autista, gera prejuízos absurdos. Eu sei porque, sei lá, uma troca de escola já é um drama. Só a troca de escola. Porque você foge do hábito, você foge da rotina, você foge do que ele está habituado ali, do que ele se sente confortável. Então, até você torná-lo confortável para a sociedade, é a base de terapia, com calma, de preferência a família também fazendo isso com tranquilidade, sem sangria desatada, e é o que não acontece. Porque quando você descredencia, é automático, você não vai fazer esse processo aos poucos, como deveria ser. Você já vai fazer logo. Pois não, doutor? É totalmente abrupto essa situação, extremamente lesiva. Estava conversando com Doutor Tiago. Alguns deputados, o Dr. Púpio, que é do Amapá, Dr. Anderson, e nós temos trabalhado bastante para a criação da Política Nacional de Fissura Labiopalatina. E o grande desafio é que, seja para a fissura labiopalatina, para o TEA, para qualquer deficiência, há necessidade de um atendimento multiprofissional e interdisciplinar. Então, quando nós começamos a estudar a ideia de criações de centros para a reabilitação, no caso vou falar da fissura labiopalatina, nós precisamos inicialmente e imediatamente de um fonoaudiologista, um odontologista e um médico cirurgião plástico que seja habilitado em cirurgias craniofaciais. Não adianta ser somente habilitado em cirurgias de silicone ou lipoaspiração para fazer uma reabilitação, porque vai trabalhar toda a parte interna da boca, faringe, laringe, dentre outras questões. E uma cirurgia mal feita, você sequela a pessoa para o resto da vida. Né? Vai ficar com hipernasalidade, falando fanhosa, né, no português claro, ininteligível, ou seja, você acabou com a pessoa. E quando nós percebemos a necessidade desses centros e, por vezes, os planos de saúde cortam ou desaparecem, liquidam essas clínicas que são competentes para tanto, de fato, quem perde são os pacientes. E aí eu retorno nas questões que ambos os doutores disseram, das funções sociais dos planos de saúde, bem como nos princípios que determinam que as pessoas com deficiência devam ser atendidas de forma igualitária. Né? Então, se eu trato
uma pessoa sem deficiência e dou um processo de habilitação e reabilitação para ela, eu tenho que dar para a pessoa com deficiência, independentemente se ela precisa de 1 ou 50 sessões, ou a perenidade de sessões. Cada caso vai ser um caso. Então, há necessidade da gente enxergar e buscar, sempre que possível, a efetivação desses direitos de acessibilidade e igualdade no acesso aos direitos. Nessa linha ainda, doutor Josinaldo, uma pergunta simples. O que é um bom plano de saúde? O que seria um bom plano de saúde? Isso é muito importante, Walter, até para que nossos ouvintes compreendam a necessidade disso. Infelizmente, hoje o recorte que eu faço no Brasil, e isso por diversos aspectos, inclusive de ordem econômica, de desigualdade social, o consumidor brasileiro ele tem o perfil de celebrar o contrato com o plano de saúde tendo como barema o valor da mensalidade. E isso por conta dessas circunstâncias que eu tive o cuidado de destacar, que é a realidade da maior parte da população brasileira. Então ele não busca, por exemplo, pesquisar qual é a rede credenciada, se essa rede credenciada é próxima da sua residência, se essa rede credenciada tem a especialidade e a capacitação adequada para isso. E muitas vezes ele é logo surpreendido na primeira necessidade de uso de contrato. Então eu digo que hoje o bom contrato ou o contrato ideal é aquele contrato que o consumidor tem a condição de analisar e investigar o perfil do seu uso, de rede credenciada, localidade e cobertura, com um aspecto, a compatibilização do custo-benefício econômico. Hoje, infelizmente, também, a maioria das operadoras não oferecem mais os contratos individuais. Os contratos individuais no Brasil, eles são acompanhados e regulados pela ANS, no âmbito das coberturas e principalmente em um ponto muito sensível para o consumidor brasileiro, que é o tema do reajuste anual dos planos de saúde. Já os contratos coletivos, que muitas vezes se apresentam como mais atrativos pela questão do custo ser mais reduzido, logo no futuro próximo ele se torna indigesto. Por que isso? Porque os contratos coletivos eles não sofrem a gerência limitativa da ANS, principalmente nesse ponto sensível do reajuste. Então, os contratos individuais eles serão reajustados conforme os índices oficialmente divulgados anualmente pela ANS. Já os coletivos não. Eles não estão limitados a esses parâmetros da ANS, porque sobre eles envolve sinistralidade, a questão do próprio excesso do uso e, evidentemente, a variável do custo operacional da prestação de serviço. A gente sabe que à medida que a medicina evolui em termos de tecnologia, essas tecnologias não são baratas, são tecnologias extremamente caras. E os planos de saúde nos contratos coletivos buscam repassar isso de forma muito tranquila e natural, tornando inviável muitas vezes a continuidade desses contratos. Então hoje o cuidado do consumidor é esse, ele pesquisar previamente para verificar se aquele contrato contempla os seus interesses e adequar o seu custo-benefício. Mas o perfil do brasileiro hoje não é mais o meu perfil de estar um longo tempo com uma operadora de saúde. Então o perfil hoje do brasileiro, a cada 2, 3 anos, ele está migrando de um plano para outro por conta do fator econômico. Deixa eu voltar aqui com a doutora Flávia. Doutora Flávia, eu confesso para a senhora que nós tivemos uma reportagem aqui no Distrito Federal, eu tenho certeza que a senhora tomou conhecimento, de um menino autista que ficou muito emocionado quando ele entendeu e demonstrou medo de não ter a mãe quando for adulto. Quer dizer, por que eu puxo justamente aqui este assunto? É tão importante a gente avançar nesse tema, conscientizar a população que ainda existem preconceitos, infelizmente, daquelas pessoas que não conhecem, não foram informadas realmente, portanto, da situação, do carinho que essas pessoas têm que... Aliás, todas merecem realmente o carinho, especialmente as pessoas com espectro, portanto, autista. Aí eu pergunto, justamente, os pais de crianças com espectro autista,
elas também são, de alguma forma, atendidas pela medicina, no sentido de se prepararem psicologicamente, de ter um olhar diferenciado, de repassarem também para outras pessoas a importância aí do cuidado que tem que ter, portanto, com essas crianças. Como é que é isso? Acho que a gente tem muitas questões nessa pergunta. Gostei muito dessa pergunta, porque ela me toca bastante, assim. Para mim, foi uma alegria ter tido, depois que eu processei o laudo do autista, e eu passei a refletir mais sobre o meu filho, a observar mais o meu filho, para mim veio a ser uma alegria. Hoje é uma alegria ter um filho autista. Mas eu sei que não existe esse preparo, porque, por exemplo, quando eu fui buscar a primeira médica para dar o laudo, nós não somos acolhidas. O tratamento é bem frio, inclusive, sabe? É muito seco sobre isso. E é um momento que a família toda está sensibilizada. Eu digo sempre mãe, porque normalmente 70% dos pais abandonam as mães, isso é estatística. E não é só do autista, né? Qualquer criança com deficiência e tal. Então, a mãe, ela se vê muito desamparada nesse momento. Num momento que era para ela estar meio que refletindo, processando e aceitando o autismo, ela entra num luto efetivo, também pela falta de acolhimento de todos. Então, é uma solidão que eu acho que, assim, no meu caso, eu tive que refazer isso. Então, na época, eu não tinha muito... Vamos abrir o coração, né? Eu não tinha muito sentido na minha vida e tudo. E quando eu fui percebendo que tudo era uma comemoração, tudo do João, para ele entrar na escola... Quando ele entrava na escola, que ele conseguia entrar na escola, eu comemorava muito e chorava de alegria. Amarrou o sapato pela primeira vez. Quer dizer, coisas que os pais típicos jamais vão viver. Nós, mães atípicas, vivemos, e foram mais momentos felizes pela comemoração de cada vitória. Eu passei a sempre depor isso para as mães, porque eu via muito sofrimento, óbvio, de despesa, dessa falta de acolhimento dos profissionais da saúde, das pessoas onde elas são atendidas. Muitas delas estão muito esbravejando sempre, é o que a gente observa na rua, pelo estresse excessivo de tudo. A grande sacada para mim foi fazer com que a coisa funcionasse de maneira diferente. Por exemplo, até o fato, eu não penso muito, por exemplo, como será quando eu morrer? Como meu filho ficará? Eu procuro não pensar, eu vivo um dia de cada vez. Amanhã, então, assim, eu fiz o meu máximo, o que eu pude pagar de terapias, o que eu pude fazer porque minha saúde permitiu, eu faço o meu máximo e pronto, eu vou viver agora só amanhã. Eu prefiro assim, e isso não vai me levar a uma depressão, do que eu ficar pensando, talvez, eu vi o vídeo, achei lindo do garoto falando que não conseguiria viver sem a mãe e tal. Só que... É o Miguel Henrique. O Miguel Henrique, mas é algo que deprime grande parte das mães, porque elas sempre estão pensando como vai ser. E nesse como vai ser, se o seu filho não está sendo funcional, se o seu filho não está se adequando, né? Eu não sei nem qual é a palavra exatamente que eu uso. Talvez você, Walter, saiba usar uma palavra exata para isso. Consiga ressignificar isso para que não haja esse sofrimento muito para pensar para o futuro. Porque a gente sabe, né, quando a gente pensa muito no futuro, ansiedade, né? Quando a gente pensa muito no passado, depressão. Então, talvez a minha saída, e aqui eu estou falando por mim mesmo especificamente, é viver hoje. O hoje com meu filho e as evoluções dele, que ele vive cada dia, e comemorar cada coisinha. Amarrou o sapato, entrou na escola, foi para a terapia, não chorou, e vai comemorando esses pequenos passos que são avanços, que são evoluções, e observar principalmente, seu filho está feliz? Ele está feliz? Ele está alegre? Está vindo da escola alegre? Sabe?
Então, se você olha mais por isso, você não sofre tanto. Mas eu te confesso que a reclamação na comissão é absurda também quanto à falta de acolhimento de advogados. Advogados que vão atender mães atípicas e já começam a dizer que elas não têm razão. Dos próprios planos de saúde que não respondem. De médicos que vão dar o primeiro laudo e já sai colocando avalanche de problemas e a mãe já se assusta. Ela mal sabe o que é autismo, quiçá todos os tratamentos que eles estão passando. Eu acho que tem que ir, da minha observação, mais acolhimento, mais empatia e mais entendimento. Porque foi o que a gente falou. Qual é a acessibilidade do autista? É atitude. É você começar a tentar entender como é que ele funciona, como ele enxerga. E, para isso, você tem que ter muito poder de observação. Você tem que ter muito essa análise. E as pessoas estão com pressa. As pessoas não estão mais preocupadas em observação. Você vai no médico, ele tem hora, daqui a 1 hora é outra consulta. E eu tenho que receber e você tem que ir embora. Então, eu tenho que fazer bem rápido aqui. Isso também é um outro momento de sofrimento para essas famílias. Perfeito. Bom, como o nosso tempo já começa a ser administrado, já que caminhamos aqui para o fechamento, antes de eu entrar nas considerações finais, que tal 2 minutos? De repente eu não fiz aquela pergunta, doutor Tiago, que o senhor estava esperando, o Valdo vai deixar passar batida, eu queria tanto. Então, nesses 2 minutos, fique à vontade, doutor Tiago. Bom, o que eu gostaria de dizer a todos os brasileiros e brasileiras é que busque pelos seus direitos. Sabemos que existem diversos desafios nesta corrida para enxergar quais são e como executar esses direitos, né? Mas se não houver condições financeiras, que busquem a OAB, as defensorias públicas, o próprio Ministério Público, para que possam buscar socorro. Esta é a primeira questão. E eu sempre falo, olha, se eu não sei o meu direito, como é que faz para descobrir? Primeira coisa, se você já está se sentindo mal, já é um indício. Então, procure um profissional que possa te dar esse encaminhamento. Feito isso, em relação aos planos de saúde, há a necessidade de, como todos nós falamos aqui o tempo todo, de conhecer bem qual é esse tipo de contrato, se possível, fazer uma análise mais discriminada da sua rede de atendimento, como vai funcionar, valores, atualizações. E em relação especial às pessoas com deficiência, é que conheçam a Lei Brasileira de Inclusão. Basta escrever isso num sistema de buscador, a exemplo do Google, que vai estar lá a lei, e ela é uma lei muito fácil de compreender. Ela não é uma lei que alguém vai ler e não vai conseguir interpretar e não conhecer os seus direitos. Então, conheça a Lei Brasileira de Inclusão, busque saber quais são os direitos básicos para que você possa, a partir de então, efetivar todos os seus direitos, inclusive de saúde, inclusive de educação, inclusive no caso que a doutora Flávia falou do enlutamento materno, que é muito comum entre as mães e todas as famílias, né, de pessoas com deficiência, saber que há sim a necessidade de buscar acompanhamentos psicológicos, dentre outros. Então, em resumo, busquem e busquem. Doutor Josinaldo, vamos também com os 2 Vamos minutos? sim, Walter. Eu quero puxar um pouco da fala da doutora Flávia e externar um pensamento que eu tenho. De certa forma, eu compartilhei aqui no sentido de agir hoje no país de um movimento em prol desse tema crucial, que é as relações dos consumidores com os planos de saúde. E quando eu vejo essa brilhante exposição da doutora Flávia aqui, eu chamo a atenção dos agentes. Nós precisamos gerar essa conscientização, criar uma onda de conscientização no Brasil, desses conhecimentos, da questão das pessoas com autismo, a mídia, a importância social desse espaço que a gente está tendo aqui para levar para os ouvintes um conhecimento que muitas vezes eles não sabem, acabam vendo apenas notícias ou reportagens, mas a sociedade brasileira urgentemente precisa se familiarizar com esses temas sensíveis.
as famílias, as pessoas com autismo, as pessoas com as deficiências, para que a qualidade de vida das pessoas sejam melhoradas. A gente não busca, né, um tratamento desigual. Então, quando a gente diz assim, quero atender, a gente busca dignidade. Dignidade. As pessoas têm que ter a sua dignidade preservada para uma família entrar em um simples shopping, entrar em um simples supermercado e ter a condição de realizar hábitos comuns a todos nós, porque são pessoas como todos nós, com uma condição especial. E todos nós precisamos conhecer isso, dialogar nos nossos espaços de convívio, dentro da universidade, dentro do trabalho, da própria família, para que sejamos multiplicadores desses conhecimentos. E para os nossos ouvintes, falamos aqui dessas circunstâncias dos cancelamentos unilaterais de contrato. Eu quero deixar um alerta para os consumidores que mudam de endereço e não informam essa alteração cadastral nos planos de saúde. E muitas vezes os boletos ficam enviados para os endereços antigos e esse consumidor entra no ciclo da inadimplência. E, por incrível que pareça, muitas vezes você deixa de pagar por pagar tantas outras coisas e não se recordar de algo que você pagava habitualmente, principalmente quando há mudança de domicílio, há encantamento com o novo lar, há novas preocupações, novos cuidados, e deixou de informar. Em apenas 60 dias, esse vínculo contratual poderá ser licitamente extinto, porque não foi informado, houve a comunicação para o endereço que era, e o consumidor precisa ficar atento a isso. Doutora Flávia, vamos para os 2 minutos? Vamos. Primeiro, queria te agradecer. Não, a senhora agradece. Dizer... A senhora vai ter um minutinho para agradecer. Vou ter um minutinho, não, porque papai é fã, está assistindo. Fala o nome dele. Antônio Amaral. Senhor Antônio Amaral. Tá assistindo e aí ele gosta que eu sempre cite o nome dele, então tá aqui, tá? Senhor Antônio, um abração para o senhor. Citei. Eu acho que a gente precisa tratar da questão de que o autista, ele tem limites, sim. Mas eu acho que a gente precisa enxergar muito mais as possibilidades do que os limites. E as terapias, os tratamentos de planos de saúde, eles fazem também esse processo de acessibilidade. E para a gente começar a refletir o que é acessibilidade para o autismo. Porque para as outras a gente sabe como vai funcionar mais ou menos a acessibilidade. Mas como vai funcionar a acessibilidade para o autismo, como vão funcionar através dessa acessibilidade e da inclusão efetiva para o autista é mais complicado. Então, para a sociedade refletir mais, para que a gente consiga trabalhar políticas públicas nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar de que o entendimento do que é autismo. E cada autista é de uma maneira. Então, isso ainda está muito difícil, a discriminação ainda está muito grande por conta disso. Então, acho que a gente precisa trabalhar isso, mas sempre com o olhar de que não existe limite para eles. Existem, aliás, os limites existem, mas você tem que pensar muito mais nas possibilidades. Eu acho que esse é o recado e essa reflexão. Assim, acho que eu trago muito mais da reflexão. Perfeito. Bom, antes das considerações finais, eu peço licença, eu tenho aqui as manchetes do nosso jornal que entra no ar, tanto aqui na rádio como também na TV, e eu já recebi aqui dos editores, então me permitam passar para os nossos ouvintes, também para os senhores, as manchetes do nosso Jornal da Justiça. Supremo começa a julgar recursos sobre a competência da Justiça Federal em caso de violação de sigilo de informações. Conselho Nacional de Justiça suspende determinação que restringia a possibilidade de financiamento para a compra de imóveis sem escritura pública. TSE já tem maioria para multar partidos que deixaram de investir o mínimo de 5% do fundo partidário na promoção de mulheres na política. Negado o pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que queria anular ações contra ele referentes à Operação Lava Jato. Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres exóticos negociados pela internet.
e a plataforma digital lançada para oferecer um conjunto de produtos e serviços ao Ministério Público. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 29 de novembro, começa logo mais às 18 horas. Começa com o senhor doutor Tiago, já agradecendo pela gentileza e também pela atenção. Um minutinho para as considerações finais. Walter e toda a equipe do Justiça na Tarde, eu só tenho a agradecer a gentileza do convite e para mim foi uma honra poder dividir esse espaço com dois nobres colegas que têm grande trabalho na sociedade. Doutora Flávia, extremamente atuante, não a conhecia, mas já tinha ouvido falar dela. Professor Josinaldo Leal, que eu já tive a oportunidade de dividir diversos espaços acadêmicos, construção de algumas ideias para a melhora do nosso sistema de direito do consumidor e da saúde também. Então, sou muito feliz, muito agradecido e desejo que este momento de debate e conversa tenha sido muito produtivo à rádio e especialmente aos ouvintes. Perfeito. Doutor Josinaldo, também foi um privilégio também ter o senhor aqui no debate. Muito obrigado pela atenção. Um minutinho também para as considerações finais. Eu que agradeço, Walter, o convite e na oportunidade parabenizo você pelo excelente trabalho, pela sua simpatia aqui em conduzir de forma muito positiva esse painel, esse debate de um tema importante, levando essa missão para a sociedade. Então agradeço o convite, estou à disposição do programa para outras oportunidades. Receba aqui o caloroso abraço do povo baiano para todos e desejar um sucesso sempre constante. E leve também o nosso calor para os nossos irmãos baianos. Tá bom, doutor Josinaldo? Obrigado. Doutora Flávia, também um minuto para as considerações finais e, evidente, também agradecendo a senhora, o senhor Amaral, pela gentileza e pela atenção que sempre tiveram e têm com o Justiça na Tarde. Eu agradeço demais também, sou muito sua fã também, mas papai é mais. E ele já me falou uma vez, né? Ele falou: Flávia, você vai lá, te prepara, porque as perguntas do Walter são capciosas. Então estuda. E aí a primeira vez que eu vim para entrevista com você, eu fiquei muito nervosa, porque eu falei: pronto, ele vai me pegar agora. E nada disso aconteceu, né, doutora? Nunca, porque é sempre um bate-papo gostoso aqui. Exato. E te agradeço ao Neto, o Diego. Então, assim, as pessoas que trabalham aqui são maravilhosas. E sou muito grata porque eu gosto de falar sobre o autismo. Então, para mim é um prazer ajudar, passar informação, o que eu souber, né? Tá certo. É isso. Foi um prazer, muito obrigado a senhora, um excelente fim de semana. Até a próxima, doutora Obrigada. Flávia. Doutor Josinaldo, da mesma forma, seja muito bem-vindo sempre aqui nos estúdios da emissora. Um bom retorno para o senhor quando estiver voltando para a nossa querida Salvador. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Maravilha. Doutor Tiago também da mesma forma, um privilégio, um prazer também ter recebido o senhor e evidentemente, tendo o senhor também nesse debate. Muito obrigado, até uma próxima. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução deste debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati com a participação também do Diego. Muito obrigado também ao Neto Silva, que fez os trabalhos técnicos, e a nossa coordenadora de jornalismo, Marcela Luiza. E o nosso agradecimento especialmente a você, sempre sintonizado, nos acompanhando pela 104, como também nos acompanhando pelas imagens do nosso YouTube, que é o canal da Rádio Justiça, como também no canal 1.3, no canal aberto também da nossa Rádio Justiça. Muito obrigado, um excelente fim de semana, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.